Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desta sexta-feira, dia 22 de maio de 2020, dia de Santa Rita de Cássia, que eu não vou falar dela hoje. Por quê? Porque você já vai ver tudo sobre Santa Rita de Cássia na sua linha do tempo, nas suas redes sociais, você deve ter curiosidade, você reduziu Santa Rita de Cássia como uma mera santa das causas impossíveis, então eu não vou falar. Não estou boicotando, tá? Aliás, a vida de Santa Rita de Cássia, se você olhar pelo desculpa, pelo carisma dela, sob a ação da graça de Deus, vai ver, né, que ela é uma santa que confiou sua vida inteira na oração e no coração de Jesus. E isso guiou a vida dela inteira. Não é que ela é a santa das causas impossíveis, ela confiou toda a vida dela, toda a providência que ela precisava naquele momento, no Deus do impossível. Aí sim, no Deus das causas impossíveis, no Deus que faz o impossível acontecer. Aí sim, né? Nesse caso, eu vou deixar então para você escolher o que te agrada mais a respeito de Santa Rita de Cássia, tá bom? Então, por conta disso, me isento de falar. Algumas considerações antes da liturgia desta sexta-feira. E tem bastante novidade para vocês não sabem na maior, gente. Então, tem a parte ruim, né? Quer dizer, mas talvez seja boa para vocês, que não aguentavam mais ouvir minha voz de taquara rachada. O momento oracional, por enquanto, está extinto. Vou repetir de novo. Estou fazendo a novena. Então, hoje é o segundo dia da novena Santa Joana d'Arc. Primeiro dia da novena ao Divino Espírito Santo em preparação a Pentecostes, que vai ser no domingo, dia 31. Primeiro dia também da novena dedicada à Nossa Senhora da Visitação. Tá? E se não der para fazer novena, uma oração, porque já está muito bom. Tá bom? Tipo, uma novena particular, né? Tipo, inventei, não é que inventei, mas vai ser por orações aprovadas pela Igreja Católica, mas em honra, memória, né? Pra gente fazer aqui este momento que está no calendário geral romano também. Muito bem. Além dessa novidade, então isso vai se estender até dia 31. Se tudo der certo, a partir do dia 31 mesmo, que quando encerra todas as novenas, faço uma nova dedicada a Santo Antônio, se for possível. Caso não seja possível, não tem problema, né? A gente vai falando algumas coisas sobre Santo Antônio, né? Mas a novidade que eu tenho para falar para vocês justamente tem a ver com Santo Antônio e tem a ver com um santo chamado Venerável São Beda. Então, eu já vou falar agora. Porque depois eu vou repetir de novo, né? Porque às vezes as pessoas não me aguentam. Então elas, o que fazem? Acho que hoje eu vou ouvir aquele áudio daquela pessoa, da Dona Maria Helena, né? E aí perde o fio da meada. Então por isso que eu sou repetitiva. Eu lamento se você tem mania de ficar ouvindo meus áudios, meus pitacos. Porque aí você sofre mais, porque eu sou robozinho, eu sou repetitiva, tá? Mas eu tenho que também ter caridade com aqueles que chegam de paraquedas, né, no meu áudio. Ou que alguém dispara o áudio pro WhatsApp, pro Facebook. Eu tenho essa fé, né? Eu tenho essa confiança também. Vai que a pessoa faz isso. Não se preocupe que eu não vou mais falar mal do Bolsonaro, de política, porque me encheu a paciência também. Meus pacová ficou alto também. Não aguento mais. Então o jeito é rezar e colocar informações para que você seja provocado, né? Que aí eu descobri também que não sei se é um carisma, o que é, mas eu provoco as pessoas, e esse é um lado que eu gosto bastante, para que você procure as informações de forma correta, as quais eu falo. Se você chegar depois para mim, ela estava errada, eu agradeço imensamente, porque significa que você foi atrás da informação, você foi lá e estudou, você foi lá e está meditando a respeito. Primeira coisa, bom, já falei das novenas. Então, primeira coisa sobre Santo Antônio. Eu fui pesquisar, porque até então eu sabia que a editora Vozes, que é uma editora dos franciscanos, tá? Se você não sabe, fique sabendo. A editora Vozes é dos franciscanos, aqui no Brasil. Eles tinham uma publicação de um volume em que havia os escritos de São Francisco de Assis e um material chamado volume 2,
de Santo Antônio de Pádua. Era a única publicação que existia sobre, assim, não é sobre o Santo Antônio, mas é o que o Santo Antônio escreveu. Vamos recordar. Santo Antônio de Pádua ou Santo Antônio de Lisboa, que são o mesmo santo, ele é doutor da igreja. Mas no Brasil não tem um material que coloque assim num livro os escritos dele. Por quê? Bom, não sei. Porque eu não sei. E aí, acredito que, primeiro, ele é um autor da Idade Média. Né? Ele é um santo da Idade Média. E o que a gente encontra? Pessoas que falam de Santo Antônio. Inclusive as biografias, são aquelas biografias às vezes meio novenário, meio... Aí entra aquela coisa meio de mito e lenda, que ficou muito para trás. Aí ele entra como o quê? É como eu falei de Santa Rita de Cássia. Santo Antônio de Pádua é o quê? Santo casamenteiro. Coitado Santo Antônio. E cada heresia que fazem em cima da imagem do santo, que eu não vou nem falar para não dar ideia, né? Mas você já sabe o que acontece. Sem contar que o dia do santo dele é em junho, que para nós aqui no Brasil é o mês das festas juninas, que não vai ter nesse momento de pandemia, né, gente? Lá no Nordeste tem a maior festa de São João do Brasil, não é isso? Então, mês de junho tem São Pedro, São João, Santo Antônio. São os santos das festas juninas. Aí vira santo casamenteiro. Só que o canal aqui é católico. E aí a gente não, eu, egoístamente falando, eu vou resgatar um pouco da honra desse santo maravilhoso, tá? Que foi reduzido. Houve um reducionismo no seu carisma. E aqui não é nada de reducionismo. Aqui qualquer coisa nós dá um tapão na sua cara, né? Há um tempo atrás eu descobri que ele tinha um epíteto, né? Logo depois da morte dele, dura alguns séculos após, ele tinha o epíteto de o martelo dos hereges. E assim, eu não me dediquei muito assim, porque na vida do santo, mas eu descobri recentemente, essa é a novidade que eu vou contar para vocês em primeira mão, porque acho que ninguém falou ainda, né? E então, a editora Vozes publicou agora, recentemente, no seu site, uma promoção maravilhosa, porque o livro é caro mesmo, os sermões de Santo Antônio. É bastante sermão, gente. Custa aí na faixa de R$290, no site da editora Vozes, está numa promotion impressionante, com frete totalmente free para você. Então, se você quer ler alguma coisa de Santo Antônio, compre. Sugiro que você compre já. Estamos em quarentena mesmo, o que você ia fazer com o teu trezentão, né? Então, gaste numa coisa que compense, se você é aquele estudioso de santos. Você quer dar de presente para um padre? Tirando aqueles presentinhos, né, tão comum, garrafa de vinho, que mais? Garrafa de vinho, vale livro, etc, 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 que você deve, né, sei lá o que você dá pro teu pároco. Geralmente eu sempre vejo o pessoal dando vinho, né? Nossa, coitado do padre, vai que não gosta de vinho. Logicamente que não é um presente para ser dado para qualquer presbítero. Vamos supor, você vai gastar essa grana para aquele padre da Teologia da Libertação. Esqueça, ele não vai ler. Direcione direito esse livro. Ou então fica para você, tá? Ou então não compre. E eu vou explicar o porquê. Repensei bem, estou pensando, vou meditar se vou comprar esse livro. Até acho que foi providencial mesmo eu não ter conseguido nenhum livro de Santo Antônio, escrito dele. Porque, primeiro, ele é um santo da Idade Média. Segundo, ele está falando numa linguagem em que você precisa de um apoio. Isso segundo a resenha da própria site da livraria Vozes. Ele fala muito de animais. Ele faz comparações com animais como pelicano, aranha, serpente, que é incluso num manual da época chamado Bestiário Medieval. Cheguei a baixar até dissertações de mestrado de um povo aí. Não, povo bacana, gostei do que eles escreveram. Contudo, é como eu falei no primeiro áudio da novena. Assim, eu entendo o que a pessoa lá querendo o título de mestrado está querendo falar, porque eu já caminhei por esse caminho da academia.
Por mais que você tenha devoção ao Santo Antônio, a gente tem que ser secularizado, tem que estar num momento laicizante. Você não pode estar assim colocando certas coisas, né, naquele trabalho, porque é um trabalho de academia, né? Então as pessoas que estão na banca não vão entender que o Santo Antônio estava imbuído do Santo Espírito Santo e estava falando aquele sermão todo imbuído na graça de Deus. Contudo, ele tinha o conhecimento da época, que envolvia o conhecimento do bestiário medieval e toda a sua teologia da época, a qual ele tinha conhecimento, até porque ele é um homem daquela época. E como historiador, eu tenho que avisar você e alertar que não dá para trazer o pensamento de Santo Antônio de Pádua medieval, o homem de seu tempo, que tinha apenas aquele conhecimento para o nosso mundo contemporâneo, no meio de uma pandemia de coronavírus. E fora um monte de fake news e um monte de ideologia espalhada por aí. Então, por isso, assim, prudência. Por exemplo, esse livro, se você, vamos supor, você é muito amigo do padre Paulo Ricardo. Ah, sim, esse padre merecia o livro dos Sermões de Santo Antônio. Merecia mesmo. Merecia, porque ele tem conhecimento, e se ele não tem conhecimento do bestiário medieval e outras coisas da teologia da época, ele corre atrás. Outra pessoa que talvez você fosse muito amigo, quisesse dar um agrado, dê para o padre Manzotti também, que ele gosta de história, né? E talvez provoque ele a fazer um percurso bem bacana. Então, o livro, se você quiser dar de presente, você pode dar de presente para um padre, mas verifique antes qual é a teologia que ele segue. Porque se for para gastar esse valor e depois esse padre pinchar fora o livro ou usar ele como apoio de lustre, apoio de qualquer coisa, da tela do computador, não dê. Fique para você ou não compre. Procure mais informações. Tá? Então até ontem eu fiquei pensando, quando eu vi essa informação, fiquei pensando, será que de fato vale a pena essa pessoa que vos fala, pessoinha aqui, minúscula, miserável, metida a conhecedora de tudo e de todos, né? Bestinha total. Será que vale a pena eu investir duzentão, quase R$ 300 no livro, em que depois eu preciso saber sobre o bestiário medieval? Aí você pergunta, o que é o bestiário medieval? Ah, então, esse é outro detalhe. Apêndice da primeira fofoca do dia. Então, você acha que, olhando para o tal do Grimório do Harry Potter, como eu direi, é o suprassumo da cultura geek? Pode parar, meu filho. O lance é o bestiário medieval. Vocês que não sabem de nada, né? Eu pouco sei a respeito desse material, mas ele era, os padres da época, bons padres e teólogos e tudo, se utilizavam desse material para estar escrevendo e fazerem associações, né, durante seus sermões ou escritos. Ele, como você está interpretando mesmo, ele tem a representação, não sei se de uma forma teológica ou baseado na Igreja Católica da época da Idade Média, a representação, o que é o pelicano, o que representa a serpente, e tem vários animais aí. Por isso que fala que é o bestiário medieval. Não é que é uma coisa do capeta. Ao contrário, é para fazer uma identificação. Lógico que tem animais que devem ser representação do demônio, mas o bestiário é por bestas, animais, né, da Idade Média. Certo? Então, o livro Os Sermões de Santo Antônio é um material riquíssimo que não para por aí. Vai exigir outro conhecimento, um outro estudo mais importante para você estar digerindo. Por isso que eu estou falando. É um baita do investimento que vai abrir caminho para você ter que fazer uma pesquisa mais elaborada. Talvez baixar algumas dissertações de fato, para você entender o contexto, como eu fiz. E até a moça teve uma dissertação da UERJ, se não me engano, muito bacana de uma moça. Mas ela está presa ainda a uma historiografia laica e secularizada. Né? Então fica complicado também nesse sentido, porque a interpretação nessa dissertação vai estar, como direi, dentro do que eu estou falando no meu canal, que visa mostrar um santo transbordando da graça do Espírito Santo, transbordando da graça de Deus, se perde nesses trabalhos de dissertação. Não estou desmerecendo o trabalho de dissertação de ninguém, não é isso. Mas dentro da fé católica, fica um pouco prejudicado. Mas essa publicação em língua portuguesa dos sermões é realmente algo a ser investido, né? Entendeu?
Vamos supor que você é amiguinho do padre Roger Luiz. Dá de presente para ele. Aproveita e procura saber o que é o bestiário medieval e dá também para ele. Ele vai ficar louco de feliz. Essa é a novidade. A segunda novidade que eu tenho que falar aqui já de imediato, porque estamos próximos do dia 25, é sobre São Beda, ou Venerável São Beda. Aí você deve estar se perguntando, mas quem é esse santo? Olha, você não sabe que está perdendo também? São Beda, ou São Venerável São Beda, ele é doutor da igreja também. E o mais interessante, só tem acho que uma publicação em português e nem é vendido. Que triste, né? Eu falei aí nos áudios anteriores que no tempo da minha faculdade, no tempo, né? Quando eu morava em Pato Branco, né? Não, eu não moro em Pato Branco, eu moro em Curitiba, se você não sabe. Mas quando eu fazia faculdade de História, um primeiro semestre, mas eu lembro certinho quem era a professora, e o livro em si, a cor da capa, mas não lembro o título. Era um livro sobre cronologia, porque assim, eu sou historiadora, sou formada em História, graças a Deus. Aí o que acontece? O livro que a gente usou para fazer as leituras em grupo, cada um ficou responsável por um capítulo, o cidadão não parava, o cara do livro lá, não parava de falar no Venerável Beda, porque o Venerável Beda, porque o Venerável Beda. E aí virou até piadinha no nosso grupo. Mas quem é esse Venerável Beda, né? E na época ele acho que não era santo, alguma coisa assim. E Venerável Beda pra cá, Venerável Beda pra lá. E aí, como eu não lembro mesmo qual era o livro que a gente se utilizou, mas agora veio uma memória de que era um livro relacionado a estudo da temporalidade, cronologia, no processo de fazer a história, porque o historiador pega, a função do historiador é o quê? Primeiro, verdadeiro historiador, tá? Porque se você pegou um professor de história formado em sociologia, filosofia, isso aí não é historiador, desculpa falar. Você teve uma péssima aula de história e pegou ódio também, aposto. Agora, se você pegou um professor formado em história, você se apaixonou por história, porque nós nos apaixonamos mesmo. A função do historiador é, primeiro, localizar a fonte histórica, fazer uma problemática. Aquela fonte tem que dar uma dúvida na gente, formar perguntas. Localizar aquela fonte histórica no tempo e no espaço. E nós temos que ter uma noção de cronologia. E aí entra São Beda. São Beda, descobri ontem, é padroeiro dos historiadores. E me senti muito bem representada, posso dizer com certeza. Um baita no historiador medieval, também da Idade Média, mas inglês. Ele era beneditino, Ordem de São Bento, se não me engano. Eu baixei aí uns artigos em local bem bacana. Mas se você quiser procurar, procure no site da Veritatis, acho que é isso, veritatis.com.br. Tem no livro de Santos, que era do meu pai, né? Um Santo para Cada Dia, de Mário Sgarbossa e Luigi Giovanni, mas temos um problema nesse livro, porque está constando o dia dele de São Beda dia 28, mas que me consta no calendário geral romano é dia 25, tá? Fala muito pouco. E alguns sites da ACI Prensa, ACI Digital, sites do Vaticano, né? É importante. Que mais? Doutor da Igreja. Sim, ele é padroeiro dos historiadores, por quê? Porque ele fez um trabalho sobre a história dos ingleses. E fora mais de 30 escritos, tudo em inglês. Então, se você lê inglês medieval, sinta-se à vontade também. Esse é outro caminho de discussão, né? Se entregue para São Beda, né? Se você curte história. Aliás, eu fico revoltada. Agora eu vou fazer uma crítica pesada. A parte secularizada dos historiadores falam muito de São Beda. É a mesma coisa de Stein. Você vai ouvir muita coisa dentro da área de educação, filosofia, psicologia, de Stein. Aí o pessoal não esconde que ela é santa. E deixa os escritos, por exemplo, de Stein, né, nessa parte aí da pós-conversão, para trás. E só vê o passado de Edith Stein, que realmente é maravilhoso. Toda a parte humana, pensamento, é maravilhoso de Edith Stein. Mas eu acho mais maravilhoso o pós-conversão dela, que aí sim você vê o Espírito Santo agindo naquela mulher. E a mesma coisa acontece com São Beda. São Beda, venerável, ele é muito utilizado por historiadores como eu, leiga,
secularizada, laicizada, para fazer dissertação, porque ele é o cara da cronologia. Ai, desculpa, São Beda. Né? Ele é o historiador da cronologia medieval. E ai, se você que é da Igreja Católica vai chamar a Idade Média de Idade das Trevas. Trevas é a tua mente. Que, aliás, eu vou colocar um contexto e uma crítica a esse conceito de Idade das Trevas. Eu vou pôr agora. Que isso envolve tanto Santo Antônio quanto São Beda. Isso nós chamamos de conceito, termo acadêmico. O conceito de Idade Média veio dos intelectuais iluministas, tá, da França, que queriam denegrir tudo que veio antes deles. Porque o que os iluministas formaram? A Revolução Francesa. Fraternité, igualité e secularizou, laicizou, acabou com a Igreja Católica. Certo? E fora outras coisas que eu não vou falar mais aqui também. Eu não vou me estressar mais com esse povo. Se você não entendeu as entrelinhas, problema teu, meu amigo. Você tá bem fora das coisas. E nem tô falando sobre a ação do Espírito Santo, tá? O que a Revolução Francesa formou depois? Aquelas sociedades secretazinhas. Tá? Então, esse conceito de Idade das Trevas é uma treva horrorosa, porque a Idade Média não é a Idade das Trevas. Ao contrário, foi um tempo importante, foi um tempo de formação do conhecimento, que inclusive, digamos, foi o território fértil para formar esse bando de gente ateu, pagão, iluminista. Hoje eu sou contra. Hoje eu sou. Pela situação atual que vive a sociedade hoje, como globalmente falando, tá? Se você não sabe, as universidades nasceram no meio católico. Grandes pensadores eram santos. Grandes filósofos. Por que nós, laicizados e secularizados, estudamos Santo Agostinho, São Tomás de Aquino? Foram formadores daquela época e formam até hoje. Não tem como ser um bom historiador se você não lê Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Precisa ler. Só porque é santo a gente não lê? Então, cuidado com esse discurso e dá das trevas. Trevas é a tua cabeça. Pode tirar isso aí do teu ranço aí. Mas eu já aprendi lá na escola. Abandona e renuncia, meu filho. Faz bem pra você. Eu sei que eu tô sendo anti-histórica, sabe? Anti-historiadora. E outra coisa que é uma crítica também é que no meio católico, pregadores, estudiosos, padres que escrevem livros maravilhosos, dissertações e teses de mestrado, não falam de Venerável São Beda. E tem um detalhe, fofoca. Quer dizer, fofoca da igreja. O escudo do Papa Francisco, do seu pontificado, ele tem um detalhe em latim que vem de São Beda. Aí eu vou descobrir o que é, né? Porque eu não tenho como ler o material do Venerável Beda. Mas vamos supor que você lê em inglês. Vai e aproveita. Você não está afim do Santo Antônio? Vai e vereda por esse caminho. E outra crítica que eu faço é que tem livros católicos que falam temos que fazer algo da... Como é que é? Tendência histórico-crítica. Cruzes, gente. Eu que sou historiadora não uso isso nem na minha vida profissional. Quer dizer, mesmo que eu escrevesse, eu jamais usaria o histórico-crítico. É ideologia, sabia? Essa tendência de escrever a história, ver Jesus na parte histórico-crítica, é uma ideologia meio fora das realidades. Custa pegar um São Beda e fazer, então, a partir da visão desse autor medieval, doutor da igreja, santo, abençoado pelo Espírito Santo, e fazer uma história e sermões, e não importa, homilias, a partir do Venerável Beda? Então, por isso que eu estou gastando meu blá 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 aqui, pode estar errado. Eu posso ser historiadora mequetrefe, você pode falar o que quiser. Eu tenho diploma, mas eu admito, tem coisas que às vezes eu falo besteira aqui. Precisa de uma atualização histórica. Fiz uma pesquisa rasa? Fiz. Porque não tem como ler São Beda. Eu não posso ler um cara que cita São Beda. Eu tenho que ler o cara. Desculpa, o santo. Perdão, o santo. Entende? E se você, que já está no meio católico, você já não aguenta mais ouvir falar de Santa Teresinha, que mais? Outros santos aí, doutores, que você não aguenta mais. Você não sabe mais o que ler. Vai ler São Beda. Aproveita e aprimora seu inglês medieval. Fazendo favor.
tá bom? Descobre o método dele, inclusive, você pode até usar. Aí eu já li tudo de Santo Agostinho, eu já li tudo de São Tomás de Aquino, a Suma Teológica já está aqui na minha cabecinha. Ótimo, aproveita e já lê o Venerável Beda. Bem, o que isso também me motiva? Saber que o Papa Francisco tem um lado também que ele gosta da memória, né? Ele deve ter lido algum material, se sentiu tocado pelo Venerável Beda, e isso é muito relevante para o carisma dele e do papado dele. Como eu falei de São João Paulo II. Totus tu de São João Paulo II. Vem da onde? Da consagração da verdadeira devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Grignion de Montfort. Qual que é o carisma que motiva o Papa? Isso é importante a gente saber. E pedir intercessão de São Beda, né? Se você não tá assim, meio assim, incomodado com o Papa Francisco, que nem eu, às vezes eu me incomodo, assim. Ô, São Beda, dá uma iluminada no Papa Francisco, né? Então. Pronto, essas são as fofocas do dia, tá bom? Então, eu já falei. E agora vamos para a liturgia do dia, tá? Um abraço. Por que eu tô dando um abraço? É porque eu vou ter que repartir esse áudio em duas partes. Agora não vai dar tempo de eu dar continuidade, então eu vou ter que gravar a liturgia em outro momento, mas eu vou juntar, né, fusionar e depois disparar para vocês nessa sexta-feira. Viu como tem bastante coisa além da Santa Rita de Cássia? Então faz favor, tá bom? Procura saber quem são esses dois grandes santos doutores da igreja do tempo medieval. Em dois locais diferentes, em tempos até diferentes. Ah, detalhe, o Venerável Beda, a gente chama que ele está localizado, quer dizer, o local nós sabemos, né? Já falei, Inglaterra. Mas no tempo ele está localizado no que a gente chama de Antiguidade Tardia ou Alta Idade Média. Dá na mesma. É porque ele está na transição do fechamento da Idade Antiga, da Antiguidade, então a gente chama de Antiguidade Tardia, e começo da Idade Média, que é a Alta Idade Média. Tá? E agora eu não me recordo se Santo Antônio está no tempo, na temporalidade que a gente chama de Baixa Idade Média. Então são tempos diferentes, locais diferentes, culturas diferentes, cabeças diferentes. Mas próximos, né? Muito próximos da gente. Então procure trazer eles na sua proximidade, assim, já que você gosta de estudar, que nem eu. Então vai lá e se jogue, né, nas obras de ambos, né? Você só que escolhe um, porque cada um é um pensamento bem... Vai demorar para você digerir nesse momento, né? Tá bom? Então fica o convite. E aguarde na sequência a liturgia da palavra. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a primeira leitura desta sexta-feira, sexta semana da Páscoa, dia 22 de maio, né? Sexta-feira, dia de Santa Rita de Cássia, é Atos dos Apóstolos 18, versículos de 9 a 18. Estando Paulo em Corinto, uma noite o Senhor disse-lhe em visão: Não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. Assim Paulo ficou 1 ano e meio entre eles, ensinando-lhes a palavra de Deus. Na época em que Galião era procônsul na Acaia, os judeus insurgiram-se em massa contra Paulo e levaram-no diante do tribunal, dizendo: Este homem induz o povo a adorar a Deus de modo contrário à lei. Paulo ia tomar a palavra quando Galião falou aos judeus, dizendo: Judeus, se fosse por causa de um delito ou de uma ação criminosa, seria justo que eu atendesse a vossa queixa. Mas como é questão de palavras, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz nessas coisas. Galião mandou-o sair do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e espancaram-no diante do tribunal. E Galião nem se incomodou com isso. Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto. Despedindo-se dos irmãos, embarcou para a Síria em companhia de Priscila e Áquila. Em Cencreia, Paulo rapou a cabeça, pois tinha feito uma promessa. Palavra do Senhor. O salmo responsorial de hoje está no 46, com o refrão: O Senhor é o grande rei de toda a terra. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, soberano que domina toda a terra. O Senhor é o grande rei de toda a terra. Os povos sujeitou ao nosso jugo e colocou muitas nações aos nossos pés. Foi ele que escolheu a nossa herança, a glória de Jacó, seu bem-amado. O Senhor é o grande rei de toda a terra.
Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa, salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. O evangelho de hoje está em João 16, versículos de 20 a 23. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vós lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas, depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Bem, eu tive que fazer o áudio em duas partes, né? Gravei a liturgia separada do Pitaco, das considerações do dia. E eu não vou fazer o estudo da palavra, ou análise, ou enfim, a interpretação, né, da minha parte para vocês. Mas vamos manter o coração fixos no Senhor, nosso olhar fixos nele, né, todas as nossas razões, nosso motivo, nossa vida, tudo nele, em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E sob a intercessão de Nossa Senhora e proteção de São José, que hoje você tenha um dia muito abençoado nesse dia de Santa Rita de Cássia, tá bom? Como eu falei, não vou explicar nada sobre ela porque é uma santa muito conhecida, todas as redes sociais já fizeram as novenas, enfim, né? É uma santa muito querida, eu particularmente gosto muito dela, mas minha proposta nesse canal é apresentar santos desde a Idade Média, da Antiguidade, que me chamam a atenção e que estão sendo esquecidos ou rotulados de forma errada, né? Então, reducionismo de santos é uma coisa muito feia. Então, por isso que eu falo de Santo Antônio de Pádua, São Venerável Beda, etc, etc, etc. Tá bom? Fiquem em paz, na paz do Senhor Jesus.